Fala galera, meu nome é João, mais conhecido como Jota, um dos representantes da Voz do Timbu. E hoje eu queria fazer com vocês um react da entrevista coletiva do senhor Hélio dos Anjos, nesse dia 14/8, após um empate vergonhoso contra a Ponte Preta, que hoje fica morrendo na zona de rebaixamento, e vemos um time morto, desorganizado, batendo cabeça e com diversos pontos negativos. A gente vai ter a live pós-jogo, creio que ainda essa segunda, então a gente vai estar abrangendo melhor sobre esse jogo, mas vamos fazer esse react e vamos conversar um pouquinho sobre essa entrevista coletiva. Vou estar deixando aqui para vocês, vamos embora. Olha, diante do contexto, nós ficamos só decepcionados, né? Não foi um jogo dentro daquilo que é a proposta de jogo nosso, não foi um jogo da concentração que nós poderíamos ter, porque nós sabíamos que o campo era ruim, nós sabíamos que o adversário não tinha muito a perder e não concentramos para fazer o jogo da forma que tínhamos que fazer. O primeiro tempo foi um vexame. Segundo tempo, melhoramos um pouco, lutamos um pouco mais, mas acima de tudo, continuamos no jogo com certo desequilíbrio. A gente não gostou da atuação, não gostou do resultado e temos que trabalhar, buscar o melhor, mas hoje realmente não foi nada legal daquilo tudo que a gente projetou para esse jogo, independente das circunstâncias do jogo. O que faltou para buscar a vitória? Lucidez, concentração, princípio. Eu já queria fazer uma pausa e um adendo pela voz de Hélio dos Anjos, uma voz altamente abatida. Ele sabe muito do impacto desse jogo e como o dele entra diretamente na reta com esse resultado. A gente olha nitidamente uma entrevista coletiva do Hélio dos Anjos extremamente abatido. Vamos continuar porque teve a primeira pergunta. Principalmente para iniciar o jogo. Iniciamos aceitando um tipo de jogo que o adversário naturalmente poderia usar. O adversário, e foi discutido isso na palestra, teria 4 jogadores um pouco diferentes em relação a até qualidade técnica. E esses 4, 3 desses 4 tomaram conta do jogo no primeiro tempo. E isso nos trouxe maior problema. A partir do momento que você tem um campo ruim, que você não tem uma melhor condição de jogo, você não pode... Uma coisa que realmente aconteceu é a gente for pegar takes do jogo. O campo realmente é muito ruim. O campo, ele chega a ser absurdo da CBF aprovar o uso do gramado. Realmente é um campo complicado, mas que até então não justifica muita coisa. Até porque muitos desses jogadores eles vieram de base, vieram de terrões. Então, era minimamente para um jogador estar habituado, até por ser um jogador profissional, né, de futebol. Não pode dar chance nenhuma para o adversário, porque aí as dificuldades, ela transfere só para você. Nós transferimos todos os problemas do jogo, inclusive com as 2 expulsões, para a gente, e isso não foi nada bom. A equipe já volta a campo na terça-feira. Como você... A gente precisa falar essas 2 expulsões. A gente precisa comentar sobre essas 2 expulsões. Que, meu amigo, a segunda de Betão, eu ainda fico calado, porque era um ataque extremamente promissor para o Náutico levar uma ampliada no placar, né? Ficar 2-1. Mas o de Pato Nunes, pro meio de campo, ele tá tendo que bater tanto, fazer faltas táticas o tempo todo, que foi no caso, a primeira falta dele foi uma falta tática, no caso, faltou alguém dar o bote, e ele chega já roncando, já parando um pouco o lance, e acaba pendurando ele. Chega no outro lance, eu também, a princípio, acho que foi falta, mas
é uma atitude muito de moleque ele jogar aquele cotovelo pra cima, sabendo que ele tem um amarelo, sabendo que o Náutico vem numa maré de azar nesse jogo, onde o árbitro também não deu nenhum cartão amarelo. Salvo engano, se deu foi 1 a 2, nenhum é uma palavra muito forte, mas 1 a 2 cartões, vou até ser mais exato, vou estar procurando saber aqui enquanto a gente vai escutando a coletiva. Mas esses 2 cartões vermelhos, eles saíram caríssimos para o Náutico, tanto nesse jogo quanto para o próximo jogo. A suspensão de 2 jogadores de composição de elenco e também que vem agora, né, nessa janela. O Betão já é da janela passada, mas eu falo do Pato Nunes, no caso, né? Você projeta a preparação para o próximo jogo com esse tempo curto de preparação? Recuperar jogador, e eu sou bem claro, né? Eu gosto de pressão para ganhar, eu gosto de pressão para jogar, para chegar. Nós vamos sofrer pressão porque nós não estamos bem. Nós estamos sofrendo pressão porque nós não conseguimos afastar de um grupo que também está dando chance para a gente afastar. Nós nunca poderíamos perder essa oportunidade de aproximar um pouco mais ao grupo dos 6, porque esse foi o objetivo nosso. Opa! Nesse discurso tem uma parada muito perigosa pro Náutico. Muito perigosa, de verdade. O Náutico, ele vem de uma Série C, vem de longos anos de uma Série C. E o objetivo principal, ser uma disputa de G6, é extremamente perigoso pelo lado financeiro do Náutico. Beleza, o Náutico pode subir, a realidade de uma Série A é outra realidade, é outro futebol, é outra mecânica, mas ainda assim, você fazer mundos e fundos para um acesso, eu acho tanto quanto questionável você colocar a integridade do clube, a integridade financeira, para estar parecendo, e depois ele ainda vir colocar palavras dizendo que é a mídia, que é repórteres, que são jornalistas. Tem uma panca de gente sendo bloqueada aí porque tá falando o que ele já falou aí. Então é um discurso perigosíssimo e que a gente precisa anotar para o senhor Hélio dos Anjos depois não estar falando que estavam colocando palavra na boca dele. Ao que todo mundo indicava, o principal fechamento era a permanência na Série B. Você brigar, repito, brigar para estar no G6 é totalmente diferente de uma permanência. O jogo de permanência é aquele jogo feio. É aquele jogo da vitória curta. É o empate, tipo assim, um empate quando o jogo é difícil, não um empate como hoje, que era contra o Lanterna, se não me engano, Ponte Preta. Vamos continuar nessa coletiva ainda tanto quanto abatida e desastrosa. Discutimos isso na palestra, mas eu não gostei da nossa reação num momento que você pode ser maior dentro da competição. Como você projeta o confronto diante do Ceará? O Ceará vem crescendo, o Ceará ainda não jogou na rodada, joga amanhã. O Ceará já vem de 2 resultados positivos, é um clássico regional. O Ceará não vai ter medo de jogo nosso, e nós temos que ter um jogo de imposição e aproveitar o mando de campo, coisa também que nós não estamos conseguindo. A nossa irregularidade dentro da competição e principalmente nos jogos dentro de casa, onde a gente não está conseguindo os 3 pontos, tem sido o nosso maior problema. E nós vamos ter um grande problema, que é naturalmente o adversário e a nossa necessidade de buscar resultado para afastar de um grupo que está lá atrás. Essa foi a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. E esse é um react rápido. A gente vai estar elaborando melhor na live da Voz do Timbu. Fica ligado aí, a gente vai estar soltando provavelmente a arte ainda hoje, o cedinho, amanhã. No caso, no dia 15, provavelmente a gente vai estar fazendo, no dia 16, na segunda. Mas aí fica vários questionamentos sobre essa questão. Torcedor, você ainda deixaria o Hélio dos Anjos? E se sim, o porquê? Beleza, Jota, mas essa não é hora de trocar porque não tem nomes competitivos.
Gente, esse não é o papel do torcedor. O papel do torcedor é apoiar, chegar junto, reclamar, xingar, mas a gente não é analista de mercado. O torcedor precisa entender que ele não é analista de mercado. Ele não precisa estar procurando nomes, porque esse quesito deve ser competente à direção de futebol do clube. Eu vou deixando um abraço aqui para vocês, um prazer inoxidável estar fazendo esse react. Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse novo formato de vídeo aqui da Voz do Timbu e também no meu canal, vai sair em collab. E deixo a vocês uma boa noite. É claro que o Náutico também ajuda a estragar uma boa parte do nosso final de semana, mas beba água e vamos embora. Viva o Clube Náutico Capibaribe. Ser Náutico é um cartão de visita. Um abraço. Se inscreve, deixa o like e comenta. Vamos embora.